bom estarmos aqui. É sempre uma bênção, uma alegria esta hora. Estamos ainda no começo do ano para certos temas e gostaria de dizer que para este ano nossa casa já foi assim o ano passado e continuará sendo este ano. Nós colaboramos mensalmente com o Lar São Vicente de Paulo, o asilo, doando uma certa quantidade de fraldas. Não diremos aqui, porque não há necessidade. E também nossa casa colabora com a campanha de cestas básicas do Centro Espírita Amor, Fé e Caridade, que fica na Rua Japão 126. Estou convidando você para participar do nosso movimento, da nossa campanha. Quem puder e desejar colaborar, procure pelo companheiro Hamilton e diga com quanto você pode colaborar. A minha sugestão é que você colabore não com o máximo que você puder, mas colabore com o mínimo, porque gostaríamos que a sua colaboração fosse de agora, fevereiro, até dezembro. Para o ano que vem, é outro ano, outro movimento, outra campanha. E como sugestão, eu diria que, se possível, com pelo menos R$ 2 no mês, suficiente para comprar uma fralda geriátrica. Se fosse para a nossa instituição, eu não estaria pedindo. Quem convive comigo há 1 ano, há 10, há 20 e há 30 anos, sabe que para a nossa casa eu tenho pudor e evito pedir. Mas estamos pedindo para o asilo, temos lá mais de 40 idosos, e estamos pedindo para a Casa Co-Irmã, Centro Espírita da Rua Japão, Amor, Fé e Caridade, com cestas básicas. Então, quem desejar, procure o Hamilton. O Hamilton, como quem não sabe, fica sabendo, é este companheiro que, como eu, tem a cabeça muito brilhante, não é? É inegável que a cabeça dele é das mais brilhantes da nossa casa, né? Dizer que os nossos estudos de segunda-feira prosseguem e na próxima segunda-feira nós estaremos aqui estudando o livro O Céu e o Inferno, capítulo 6, que trata da doutrina das penas eternas. Por séculos, por milênios,
as igrejas ortodoxas, clássicas, tradicionais, defenderam a tese de que Deus condena para sempre certos filhos que venham a cometer certas faltas. Segunda próxima, nós estaremos estudando este tema, trazendo argumentos a favor da crença nas penas eternas e argumentos contra a doutrina das penas eternas. Antecipo que a doutrina espírita, com Jesus e a lógica, defende que as penas futuras são temporárias. E quais os argumentos a favor desta tese? Isto será motivo de estudo na segunda-feira. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Está no livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, e a página A Quem Obedeces. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. Faço um parênteses para dizer que, estando aqui, estamos obedecendo a uma inspiração, a uma intuição, a um desejo, a uma necessidade. Mas ninguém veio para cá sem um propósito. E estamos todos obedecendo a este propósito. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que, não raro, atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou
às opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre e Senhor, benfeitores espirituais, por tudo agradecemos, por este dia, por esta hora, por esta oportunidade. Espiritualidade amiga, abençoa-nos a todos, sempre. Assim seja. Deus, este o tema de nossas modestíssimas reflexões. Nesta casa temos espíritas e talvez não espíritas, considerando que não conheço todos. Não sei se você crê na existência de Deus. Somente a existência de Deus seria já tema suficiente para os estudos desta hora. Deus existe ou não? Se afirmarmos que Deus não existe, precisaremos encontrar respostas para certas perguntas, somente respondíveis se partirmos da crença, da certeza da existência de Deus. A ciência acadêmica está organizada em leis, em princípios. E um destes princípios, sobre os quais a ciência acadêmica se embasa, é este: não existe efeito sem causa. E, desdobrando este preceito, se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Não existe efeito sem causa. E se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Partindo deste princípio, nós chegamos
com um critério científico, na certeza da existência de Deus. Um exemplo extremamente simples e palpável. Este microfone existe. É indubitável. É indiscutível. Ninguém, em sã consciência, em são juízo, negaria a existência deste microfone, ou desta tribuna, ou seja, do que seja à nossa volta. Alguém ousaria pensar que este microfone é fruto do acaso? Alguém ousaria afirmar que este microfone é fruto do nada? Que passamos aqui pela manhã, não existia microfone nenhum. Chegamos aqui à noite, eis que o microfone se fez por si mesmo. O microfone é um efeito. E todo efeito é precedido de uma causa. Pelas especificidades deste instrumento, fácil pensar, fácil acreditar que este microfone é obra da inteligência humana. Um homem com algum preparo científico, acadêmico, elétrico, eletrônico, com algum conhecimento de química e outros ramos, elétrico, por exemplo, um homem preparado é capaz de construir um microfone. Não precisa uma inteligência extra-humana, extraordinária, para chegar na composição deste aparelho. Valendo-nos deste raciocínio, chegamos à demonstração científica da existência de Deus. Algumas perguntas que poderiam ser multiplicadas ao infinito. O vento existe, é inegável. Pergunto: alguma inteligência humana é capaz de fazer, de produzir, de fabricar o vento? Não negamos a existência do fenômeno da fotossíntese, em que as árvores oxigenam o ar, purificam o ar. E este fenômeno da fotossíntese se dá em toda a terra, até mesmo em lugares não habitados pelo homem. Pergunta óbvia: quem pensou o fenômeno da fotossíntese? Quem organizou isto? Nós, encarnados, estamos submetidos a duas pressões atmosféricas: a pressão
de baixo para cima e a pressão de cima para baixo. E ambas as pressões funcionam equilibradamente, harmoniosamente. Não houvesse equilíbrio e harmonia, estivéssemos, por exemplo, somente submetidos à pressão de baixo para cima, seríamos tão altos quanto as árvores mais altas, porque não teríamos a pressão atmosférica no sentido oposto, contribuindo para determinar a nossa estatura. O contrário, se estivéssemos submetidos somente à pressão atmosférica que funciona de cima para baixo, sem o contraponto da pressão de baixo para cima, nós seríamos seres completamente achatados e não teríamos a estatura que temos. Mais alguns exemplos. A Lua está a 384 mil e algumas centenas de quilômetros da Terra. E isto não é por acaso. Se a Lua estivesse, por exemplo, a 50 quilômetros mais próxima da Terra, a vida no orbe não seria possível. Nós teríamos duas enchentes, duas marés tão altas todos os dias, de tal maneira que a Terra seria sempre alagada. O Sol está a 149 milhões e 600 mil quilômetros da Terra, e isto não é por acaso. Se o Sol estivesse os mesmos 50 quilômetros mais próximos da Terra, a vida como a conhecemos não seria possível. Pela incidência dos raios infravermelhos e ultravioletas, isto inviabilizaria a vida vegetal, a vida animal, a vida humana. Quem pensou esta distância? Quem calculou esta distância? A Terra está protegida por uma camada atmosférica que dista alguns quilômetros. Sem esta camada protetora, nós teríamos uma chuva de meteoritos tão intensa que a vida na Terra seria impossível. Quando uma aeronave viaja, por exemplo, na direção da Lua, ela não parte da Terra na direção da Lua. Calcula-se o tempo da viagem e o tempo em que a Lua demandará para chegar naquele ponto em que o satélite estará chegando. Ou seja, o satélite chega no ponto em que a Lua chegará coincidentemente. E para isto, há necessidade de precisão matemática para que o satélite, de fato,
chegue no exato instante em que precisa chegar. Sabe-se, portanto, o tempo de duração da órbita do satélite natural da Terra. Como se sabe o tempo de duração da órbita da Terra em torno do Sol e no entorno de si mesma? E isto é assim há bilhões de anos, e será assim por bilhões de anos, até que a estrela chamada Sol morra pela morte da energia e todo o sistema entre em colapso. Questão 1 de O Livro dos Espíritos. Direi em instantes, mas antes preciso dizer que uma doutrina mostra a sua força, a sua credibilidade, a sua respeitabilidade pela visão, pelo conceito que nos apresenta de Deus. Isto será desdobrado segunda-feira no nosso estudo sobre as penas eternas. A doutrina espírita demonstra a sua excelência a respeito de mil pontos, mas a doutrina espírita começa demonstrando a sua excelência pelo conceito que nos apresenta de Deus. Não mais o Deus antropomórfico da Bíblia, não mais o Deus colérico, não mais o Deus vingativo, não mais o Deus odiento, não mais o Deus ocioso, o Deus tendencioso. Mas o Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, nosso Pai, na insuperável definição de Jesus. Então, questão 1 de O Livro dos Espíritos: que é Deus? A inteligência suprema, absoluta, o homem mais genial, mais inteligente, mais capaz, mais culto da terra, está infinitamente distante de Deus. Dias atrás, relendo algo de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, eu li algo que me deixou extremamente resignado. Lá, André Luiz está assistindo a uma palestra realizada por um benfeitor das esferas superiores. E este benfeitor das esferas superiores diz que nós, seres humanos da Terra, porque há outros planetas habitados, nós, humanos da Terra, não passamos de bactérias. Nós que pretendemos ser tanta coisa, não passamos de bactérias. Por enquanto, bactérias bípedes,
bactéria com alguma memória, bactéria com alguns sentidos, mas muito precários, muito provisórios, muito superficiais. Então Deus é este ser absoluto, impenetrável para os humanos da terra, inabordável para os humanos da terra, onisciente, total, totalidade, sabe tudo, por isso não podemos concordar com a doutrina das penas eternas. Ao me criar, Ele sabia que eu ia cair, que eu ia pecar, que eu ia me enganar, e que, sabendo disto, me criou para, por antecipação, me condenar ao inferno sem fim. Causa primeira de todas as coisas. Nosso Pai. Agora, mudemos um pouco a ordem dos raciocínios, mas sempre no tema Deus nesta noite. Se fôssemos aqui fazer uma enquete e perguntar para cada um, para você, em uma palavra, Deus é, eu tenho certeza que teríamos tantos atributos quantas são as dezenas de pessoas presentes. Não repetiríamos atributos e não estaríamos esgotando os atributos de Deus. Nesta noite, eu gostaria de afirmar, de reafirmar que a humanidade está como está pela ausência de Deus no mundo, pela ausência de Deus nas instituições, pela ausência de Deus nas individualidades, nos corações, nas vidas. Um pai terrestre se alegra, se orgulha quando o filho segue-lhe os passos, segue-lhe as orientações. Os pais terrenos alegram-se quando os filhos inspiram-se nos seus exemplos. Lemos a página A Quem Obedeces? E nós, pais terrestres, queremos que os filhos se inspirem em nós, que nos obedeçam no máximo possível. Claro, quando estamos sendo coerentes, quando estamos sendo justos, nos esforçando para sermos bons, generosos. Com Deus não é diferente. Valorizemos quanto possível a expressão Filho de Deus. O que é ser filho de Deus?
Os pais terrestres não dizem, às vezes, meu filho, você nem parece meu filho. Eu tenho vergonha do seu comportamento. Deus não se envergonha, Deus não se entristece, Deus não se arrepende, porque não está sujeito a estas emoções humanas. Mas certamente Deus se alegra, para me valer de uma expressão humana, quando os filhos se empenham para adequar-se às suas leis, quando os filhos da terra se empenham por obedecê-lo, por buscá-lo, por internalizá-lo, para ir fechando o raciocínio da noite. Deus, trazendo alguns atributos. Deus é justiça, pois nós demonstraremos a excelente condição de filho de Deus, se nos esforçarmos por sermos mais justos. Quanto mais a criatura humana é justa, mais próxima de Deus, mais identificada com Deus. Deus é amor. Quanto mais a criatura ama, mais se aproxima de Deus, mais se identifica com Deus, mais internaliza Deus. Deus é misericórdia. Quanto mais a criatura pauta a sua vida pela compaixão, pela piedade, pela misericórdia, mais se parecerá com o seu Pai, com o nosso Pai. Então, mais Deus em nossas vidas, e sendo Ele a causa primeira de todas as coisas, quanto mais Deus em nossas vidas, mais segurança, mais serenidade, mais alegria, mais saúde, mais paz, mais esperança, mais bom humor, mais tudo o que tanto buscamos, embora busquemos quase sempre por caminhos equivocados. Deus escreveu Eurípides, e como bispo da época não tinha o que dizer, disse que quando Eurípides escreveu este poema, estava endemoniado. Era o diabo que estava inspirando Eurípides para compor este poema que eu vou ler para vocês. Quem não tem argumento diz que Deus é tão poderoso que é capaz de inspirar o próprio Satanás para fazer alguma coisa boa. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo
é superior a toda a inteligência, é a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus, nome 1000 vezes santo, que Isaac Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das praças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicolor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estás nos céus, ou com os anjos, quando cantam, glória a Deus nas alturas. Que este Deus, impossível de ser cantado com toda justiça, te abençoe, nos abençoe, porque também me reconheço necessitado. Obrigado pela sua paciência.